na mão trabalhando e com uma espada na outra. Porque o mal, você não sabe que hora, que momento o mal pode chegar. E eles estavam ali, sempre trabalhando, sempre reunidos. Então, meu amado, com isso a gente aprende que a gente não pode ficar parado. A gente tem que estar sempre trabalhando, sempre vigilante, sempre se movendo. Por quê? A gente sempre fala, água parada dá. Hoje a gente teve lá um acidente lá na usina com a caixa d'água transbordando, porque deu problema na boia. E na hora que eu subi lá, uma caixa d'água muito antiga, André. Antiga mesmo, assim, tinha até lodo no fundo. E eu fiquei olhando para ver se eu via os bichinhos da dengue. Mas sabe por que não tem o bicho da dengue lá? Porque todo momento a boia fica despejando água nova. Mesmo com todo aquele ambiente sujo, propício, não cria, porque sempre está trocando a água. Amém? Então, não fique parado, meu irmão. A nossa igreja tem muitas atividades durante esse ano, sonhos, planos, coisas novas. E isso está aberto a mim e a você, homens e mulheres comuns. E a gente precisa estar atento à voz do Espírito Santo. O que Deus tem falado com você nesse tempo? O que Deus tem pedido para você fazer nesse tempo? Que em setembro de 2026 você esteja com a visão apurada. Que você não seja pego despercebido pelo inimigo. Que você esteja sempre vigilante, guardando aqueles tesouros que Deus te entregou nas tuas mãos. Família, projetos, sonhos, tantas coisas. Tantas coisas a gente tem que manter vigilante, porque senão o inimigo vem e rouba, ou a gente deixa pelo caminho. Não sei aqui quem já construiu uma casa. Quem já construiu uma casa do zero aí, levanta a mão. Quantas pessoas não chegaram até você e te deram outras ideias, outros palpites, e você pensava toda hora em mudar? Sim ou não? Aí você ficava balançado, daqui a pouco você já não era mais aquilo que você queria, você fala, meu Deus, já estou vivendo a vida de outro. Então a gente precisa se manter focado, vigilante, naquilo que Deus colocou em nossas mãos. Amém? Eu gostaria de contar uma história para vocês. Também fala de construção. Não é porque eu mexo com construção, eu sou mecânico. Eu faço um biquinho aqui, um biquinho ali, ajudo na igreja. Mas assim, eu sou mecânico. Mas eu fui me apaixonando pela construção. E assim, eu ouvi essa história e isso tocou muito no meu coração. Havia um homem, ele construiu uma casa. Uma casa, pensa numa casa aí, imagina aí comigo aí. A melhor casa que você já viu até hoje na sua vida. Esse homem construiu essa casa para sua família. Uma sala gigante, adornada. Nós, com os melhores materiais, esse homem fez essa casa. E de repente, em um certo momento, chega um comprador. E o cara oferece grande quantia, oferece barganhas, trocas, e vai daqui, vai dali. Ele tenta de todas as formas conseguir comprar essa casa. E o homem não vende. E ele tenta, ele insiste, ele tenta, ele insiste, mas o homem não vende. E o homem deixa a casa e vai embora. Certo tempo se passa, esse homem retorna a essa casa, o comprador, e ele chega ao dono da casa e faz uma proposta. Me vende esse prego aí que está no meio da sua sala. O cara, prego que está no meio da minha sala? Ah, esse cara tá de brincadeira, velho. Quer comprar um prego no meio da sala? Ah, isso aí não é nada importante não. E ele vende esse prego. Passados-se uns dias, pastor, chega esse comprador arrastando um cadáver de um animal. Já estava em fase de decomposição. E ele entra na casa e o dono já fica todo espantado. O que você está fazendo aqui? Essa casa é minha. Ele falou, essa casa é sua, mas aquele prego que está na parede é meu. E eu vou pendurar esse cadáver no meu prego. E eles penduram esse cadáver no prego da sala da casa. Você imagina um cadáver. Imagina uma vaca aí, tá? Todo mundo já viu uma vaca morta? Como que fica?
Esse cadáver em decomposição, de repente, começa a juntar mosca, barata, o ambiente sujo, o filho fica doente, o cara não consegue mais ficar na casa. Em vez de vender a casa, ele tem que deixar a casa por causa dessa situação. Esse cara, dono da casa, sou eu e você. E o comprador da casa é Satanás. E se ele tiver apenas um prego, apenas uma brecha. Ontem eu estava sentado, o que mais o pastor Felipe falou foi sobre brechas. E quando mais ele falava, eu falava, sim, Deus, é essa palavra que o Senhor quer que eu fale. E o pastor Felipe foi testificando através do Espírito Santo na vida dele. Eu falei, meu Deus, é isso mesmo. Então, o que aprendemos com essa história? Se Satanás tiver apenas uma brecha na sua vida, meu irmão, ele pode se destruir por inteiro. E assim a gente continua, a nossa vida para lá e para cá como essas pessoas, vigilantes. E o que mais? O que mais você tem de valioso nessa terra? Por qual o seu bem maior nessa terra? Qual o seu bem maior? Qual o seu primeiro ministério? Qual o seu primeiro chamado nessa terra aqui? Pensa aí um pouquinho aí. Onde Deus chamou para o seu primeiro ministério, para o seu primeiro chamado? Qual o seu bem mais valioso nessa terra? Nossa, tem crente aí, É claro, se eu fosse perguntar para cada um de vocês, todos iam dizer família. E é por isso que a gente tem que manter vigilante. Homens, mulheres, filhos, a gente precisa manter vigilante. A gente precisa ter coragem para se manter vigilante todos os dias. Homens, o pastor Felipe usando ele aqui, ele falou que ele tem uns amigos no mundo, lá. A gente não tem amigo no mundo. Sabe por quê? Eu vou te provar. Eu era um cara que eu conheço a cidade desde o começo até o fim. Conheço pessoas da classe mais baixa até a classe mais alta. Quando eu precisei de amigos, e onde que eu ia, eu fazia festa, eu conheço várias pessoas, e o Espírito Santo me ensinou uma coisa, que a primeira classe na amizade, tem 3 classes, são dos aproveitadores. Do dia 1 até o 5º dia útil, até o 10º dia útil, ele lembra de você, Tulhão. Ele sabe que você vai fazer aquele churrasco, vai chamar ele sabe que você tem dinheiro para entrar no baile, tem dinheiro para sair, ele vai te mandar uma mensagem, ele vai falar que te ama, ele está junto com você. Esses são os aproveitadores. Aí, depois vem os colegas. Estão com você, que lembram ainda de você. Não, eu gosto dele, vamos chamar ele, cara. O cara estava com nós até esses dias aí, Está ali, está aqui, mais ou menos. Você passa por uma dificuldade. Não, tem que ir na casa do não. Hoje não dá não para mim te ajudar aí, meu irmão. Me dá uma carona aqui, meu carro acabou a gasolina. Não dá para mim te levar hoje não, velho. Eu não vou hoje nessa festa não. Aí daqui a pouco o cara aposta lá. E tem os verdadeiros amigos. Sabe quem são os verdadeiros amigos, Romário? São aqueles homens e mulheres que te levam para próximo de Deus. São aquelas pessoas que amam você, independente daquilo que você tem a oferecer a elas. Independente do que você pode oferecer a elas, elas te levam para Deus, elas amam você, elas investem na sua vida, elas andam com você. Amém? Então guarda isso aí para você. Tanto homens quanto mulheres, viu? Mulheres também precisam vigiar. Eu acho assim, muito lindo o que minha esposa faz. Ela pega assim, as meninas ficam com o celular, daqui a pouco ela está lá com o celular, vendo vídeo por vídeo que as meninas viram. Eu não tenho essa paciência. Às vezes eu estou lá na sala, eu vejo que elas estão assistindo, eu já corto. Agora minha esposa pega o celular, e ela vai, e ela vai. E ela não deixa de ser vigilante na vida das nossas filhas. Tantas e tantas coisas, eu gostaria de ter um tempo aqui com vocês, para nós destrinchar tantas coisas aqui. Mas a gente precisa se manter vigilante sobre a nossa casa. Todos vocês, quando saíram hoje de casa, vocês fecharam o portão das suas casas?
Parece que eu estou vendo uns pontos de interrogação aí. Todos nós fechamos a porta da nossa casa. Porque quando você fecha a porta da sua casa, é um sinal que ali não entra qualquer um. Mas se você deixar a porta da sua casa aberta, ou o portão, fica lá esperando para você ver, qualquer um vai entrar. É um sinal que está aberto a qualquer um. Assim é o seu coração, assim é a sua vida. Você faz escolhas. Eu não preciso fazer escolhas por você, o pastor não precisa. A gente dá conselho, a gente fala tantas coisas. Mas e aí? Cabe a você colocar isso. Você aprendeu tantas palavras até aqui. Quantas e quantas palavras você já aprendeu? Quantas e quantas mensagens Deus não colocou no seu coração? Nossa, eu não tinha prestado atenção nisso. Eu já comecei o ano do mesmo jeito. É tantas coisas. Mas a gente precisa vigiar. Fazer uma autoavaliação. A empresa que eu trabalho fala isso todo dia, que você tem que fazer desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. O Alan sabe disso aí, a gente ouve isso aí toda hora. Mas o que é uma autoavaliação? É você mesmo se avaliar. Cara, eu estou falando demais. Estou falando muito dos outros. Já ouviram essa frase? Muitos dos outros, fale pouco dos outros. Nada de você, não esqueci, perdão. Fale muito de Cristo, no final. Depois procure aí que vocês vão ver. A gente precisa vigiar. Amém? Lá em 1 Pedro 5:8 fala assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor, rugindo e procurando quem possa devorar. Muita gente lê esse texto e fala: nossa, o diabo é um leão também. Não, ele está comparando o diabo com o leão. Sabe por quê? O leão, ele tem uma estratégia. O leão, ele fica vendo o rebanho. O leão, ele fica observando o rebanho. Ele prepara uma emboscada para aqueles mais fracos, para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão desgarrados, para aqueles que ficam separados. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, o diabo, ele fica dessa maneira. Mas quando você está aqui em ambiente, sentado na mesa, sendo cuidado, sendo olhado, ele não tem chance nenhuma contra você. Nossa! Glória a Deus, aleluia! Vocês estão com medo de mim? Sabe por que eu estou falando de leão? A gente está acostumado a deixar nossos filhos ficar assistindo só desenho de porquinho, de vaquinha, de galinha. Mas a gente não ensina nossos filhos essas coisas. Quem é que ensina? E aí nossos filhos, eles chegam, eles crescem, eles chegam numa empresa lá para fazer uma entrevista de emprego, obrigado. E na hora que ele chega naquela empresa, tem um leão ou tem uma águia estampado na parede. Ele não consegue nem olhar para aquilo lá, porque ele tem medo. Um dia a gente estava assistindo assim, né? O leão correndo atrás do elefantinho, o Messias. E eu louco para que ele pegasse o elefante. Na hora que eu olhei do lado, o irmão estava chorando. Nossa, ele vai matar o elefante. Porque eu estou tão acostumado com isso. Mas a gente precisa ensinar essas coisas. E a gente precisa estar junto mesmo. Não só bater nas costas do pastor Felipe, pastor Wilson, ó, pastor, estou junto com o senhor. Mas ele manda lá no grupo, ó, a gente precisa roçar a igreja, a gente precisa fazer um mutirão, a gente precisa fazer isso, lavar as cadeiras, a gente precisa lavar os banheiros. Tá junto é você vir aqui a corresponder. Talvez você não precise fazer nada, só de você estar junto conversando, né, tio? Tomando um tereré, um café, talvez você sirva um bolo. Talvez você faça igual a nossa irmã Toninha. Um dia ela trouxe tanta comida aí. Eu falei: Toninha, pelo amor de Deus, não faz mais isso não. Por quê, meu irmão? Não está boa a comida? Eu falei: está maravilhosa, os caras não querem voltar para trabalhar. Não pode fazer isso. Da próxima vez vai cozinhar a palma. Não tenho nada contra.
Mas a gente precisa estar junto, nas nossas células. Quantas e quantas pessoas, eu estou aqui desde 2015, que eu nunca vi numa célula, estar numa célula, nem ir lá experimentar. Como que você vai falar algo que é ruim, ô irmão Aderaldo, se você nunca experimentou? Eu nunca andei de avião. Como que eu posso falar que é ruim? Eu nunca experimentei. Então como você pode falar de alguma coisa que a gente oferece e você não experimentou? Então pessoal, a gente fala das células, a gente tem os ministérios. A gente precisa fazer algo, estar junto, sendo cuidado, andando junto, estando vigilantes. Sabe, a gente volta para a história de Neemias. Se você for lá e ler toda essa história aí, pega um tempo, né? No fechamento de todo esse semeando, lê a história inteira. Mas o que chama mais minha atenção é que foram as famílias que construíram o muro. Não foi nem um rei, não foi nem um sargento, não foi nem uma pessoa, foi esses homens e mulheres comuns que construíram os muros, que tamparam as brechas, que colocaram as portas. Você pode ler cada nome de cada família especificado aqui no livro de Neemias, tem lá. Fulano de tal escreveu até tal parte, fulano de tal construiu até tal parte, fulano de tal fez até a esquina. Então foram eles, esses homens comuns, assim como eu e você. Quando eu cheguei aqui nessa igreja, eu sentava na cadeira e eu ficava doido para pregar. Meu Deus, eu quero pregar, eu quero pregar, eu quero pregar. Agora quando o pastor manda que vai ser eu, meu Deus do céu, mas já me dá uma dor de barriga, já fico nervoso. Mas eu sou obediente, eu venho. Fala, Espírito Santo, eu já te causei tanta vergonha nesse mundo. Eu já fiz tanta coisa, tanta maldade. E agora quero que o Senhor use a minha vida. Eu já sei o meu chamado. E nesse chamado que eu tenho que pregar. Então você precisa se conhecer, irmão. Esteja vigilante. Vigie com quem você anda, os ambientes que você vai, as coisas que você faz. Se você me ver sentado num bar tomando um copo de Guaraná, o que você vai pensar que eu estou tomando? Hã? É claro. Os meninos que trabalham comigo, ô Rico, você não parou lá para conversar com nós um pouquinho lá, não sei o que lá. Eu falei, irmão, dá uma olhada no ambiente que você estava, cara. Eu estava com as minhas duas filhas no carro, como que eu vou parar lá para conversar com vocês? Ah, cara, é mesmo, hein? Não tem nem como, né? Então, estejam sempre vigilantes. Mateus 26, 41. Já estou terminando. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne já experimentou praticamente todas as coisas desse mundo. Então ela sabe, ela quer ficar aqui nessa terra. Só que o nosso espírito, ele quer voltar para o Pai. Então, eles estão ali. Vamos, não, quero ficar, vamos, quero ficar. Vamos, quero ficar. Qual lado você tem dado mais peso? Qual lado você tem exercitado mais? A gente fala às vezes de ler a Bíblia. Ah, leio em tanto tempo. O importante é que você leia, amado. O importante é que você leia. A gente já aprendeu aqui na igreja para você criar um hábito bom, um hábito ruim também. 7, 14, 21 dias. Tem gente que demora 40. Graças a Deus eu tenho a facilidade de 7 dias. Se eu fazer algo, hoje eu levanto 4 e pouco da manhã, eu acordo antes do despertador. Já acordo e já falo, meu Deus, já tem que levantar. Nem vou olhar no despertador. Aí eu olho lá, está na hora de levantar. Porque eu criei um hábito. Antes de eu casar, eu lia 5, 6 capítulos. Depois que eu casei, eu continuei lendo 5, 6 capítulos. Tive a primeira filha, continuei lendo 5, 6 capítulos. Aí tive a segunda, de uma diminuída. Aí, opa, peraí, o que está acontecendo? Aí agora, nossa correria vai daqui, vai dali. Tem hora que você fica uma semana, 2 dias, 5 dias. Mas você tem que se manter vigilante, senão você para. E não precisa chegar o pastor, você está lendo a Bíblia?
Ó, você vai ficar de banca aqui, você não vai pregar porque você não está lendo a Bíblia. Porque você não dá o dízimo, você não oferta, você não jejua. Não, você precisa fazer essa autoavaliação. Você precisa estar todos os dias. Você precisa desejar ter um relacionamento com Deus. A gente somos conhecidos como homens e mulheres comuns, mas Deus quer colocar nós nos lugares mais altos dessa sociedade. Deus quer alcançar seu parente, seu irmão, seu amigo, seu tio, seu pai, todos. Às vezes a gente chega nos cultos aqui e fala: meu Deus, o que está acontecendo? Cadê as pessoas? Cadê as pessoas? Aí eu falo: meu Deus, me perdoa, porque eu não convidei ninguém hoje, porque eu não mandei nenhuma mensagem para alguém que tinha culto hoje. A gente precisa fazer isso. O irmão Aderaldo falou isso bem claro, eu achei tão lindo. A gente precisa não só mandar uma mensagem escrita, mas ou às vezes ligar para a pessoa, ir lá visitar. Talvez você não tenha o que falar, mas lá na hora que você chega lá, a pessoa já chega, já coloca um bolo ali, já coloca um café, você já fala: meu Deus, eu estou no céu. Você sai melhor do que você achando que você ia fazer pela pessoa. Mas a gente precisa orar e vigiar. Amém? Se coloca de pé. Guarda sua casa, guarda sua família. Ore também pela nação, pelas nações. Você que trouxe sua semente, né? Pode trazer os meninos para cá, o pastor Wilson, vou chamar ele. Gostaria de orar pela sua vida. Que você esteja vigilante todo o tempo e fora de tempo. Esteja preparado com a espada na mão e com a pá na outra. Talvez você faz tantas coisas, né? Sempre eu falo para os meninos: a gente tem que ser o mesmo homem aqui dentro da igreja, na nossa casa e no nosso trabalho. Se você é bom no seu trabalho, você tem que ser um homem bom na sua casa. Você tem que ser um homem bom aqui na igreja. Se você é um cara exponencial no seu trabalho, você também tem que ser exponencial aqui na igreja, exponencial na sua casa. Se você trata todos bem aqui na igreja, você precisa tratar todos bem na sua casa, todos bem no seu trabalho. Se você ora pela sua casa, você precisa orar para todo o seu trabalho, para todos da igreja. Lembre de orar pelos pastores, pelo ano que a gente vai ter. A gente está só começando o ano, não se esqueça disso, amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu agradeço pela vida de cada um aqui, Pai. Que essas palavras, Senhor, venham fazer sentido na vida deles, Senhor. Que eles estejam sempre vigilantes, ó Pai, no lugar onde que o Senhor colocou eles, Senhor. Que eles não deixem, Senhor, de estar, Senhor, vigilantes, ó Pai, com o inimigo, Pai, com pessoas, com situações, com tantas coisas, ó Pai, que a gente tem vivido, Senhor. Que o Senhor dê estratégia, dê sabedoria, dê discernimento, entendimento aos seus filhos, ó Pai. Que eles estejam de olhos abertos, Senhor. Que eles não se encontrem dormindo, ó Pai, naquele dia, naquele momento, Senhor. Senhor, assim quando eles forem acionados, ó Pai, que eles estejam atentos, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, assim como Ananias, ó Pai, quando o Senhor acionou ele, Senhor, para ir lá orar para Paulo, ele estava atento, Senhor, ele estava vigilante, Senhor, porque ele conhecia a sua voz, Senhor. Que cada um aqui venha conhecer a sua voz, ó Pai, que nenhum aqui seja, Senhor, enganado, Senhor, que nenhum aqui seja enredado por Satanás, Senhor, que ninguém fique para trás, Senhor, que ninguém ande desgarrado, Senhor, por qualquer situação. Senhor, se for algo que precisa ser perdoado, se for algo que precisa ser acertado, se for algo por um mau entendimento, Senhor, que as coisas se ajustem, Senhor. Porque nós vamos construir as nossas casas, nós vamos reparar as brechas do muro, nós vamos reconstruir essa cidade, Senhor, nós vamos abençoar essa cidade, Senhor, nós vamos crescer nessa cidade, Senhor, nós vamos ganhar essa cidade para Jesus, ó Pai. Somos nós que o Senhor escolheu, foi nós que o Senhor tirou, Senhor, daquele fundo do poço, daquele charco de lama, ó Pai, nos colocou sobre uma rocha, Senhor, trocou a nossa veste, Senhor, colocou um novo cântico sobre a nossa boca, Senhor, e aqueles que vão ver, vão glorificar o Senhor, ó Pai. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por esses homens e essas mulheres, a fidelidade deles, Senhor, aquilo que eles têm depositado e trazido aqui, Senhor, que, Senhor, possa, Senhor,
dar uma colheita de 30, 60, até 100 vezes mais, para o louvor da glória do seu nome. Que eles te vejam, Senhor, que eles te sintam, que eles te ouçam, nas pequenas, nas médias e nas grandes coisas, Senhor. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, ó Pai. Nós te agradecemos por setembro, Senhor. Que em nome de Jesus nós tenhamos um ano maravilhoso, o ano da coragem. Que o Senhor esteja conosco, Senhor. Que o Senhor seja o leão da tribo de Judá, aquele que ruge. Senhor, em nome de Jesus, nos dando coragem, Senhor. Nos dando alegria, Senhor. Nos dando paz, nos dando domínio próprio, mansidão, Senhor. Benignidade, Senhor, aquilo que nós precisamos para ter coragem e vencer neste ano, para a honra e glória do seu nome, Jesus. Nós oramos e te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém.